Boa noite, estamos aqui novamente com Isolamento Anatômico AMC, hoje no episódio 17, e hoje teremos o prazer de contar com a participação do professor Rodrigo Mota, do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense. O professor Rodrigo vai conversar conosco hoje sobre anatomia e biomecânica do pé e tornozelo. Boa noite, professor Rodrigo. Tudo bem? Boa noite, professor Zé Cavazói. Boa noite, turma, Albino, Jean, grupo aí todo presente aí. Obrigado pela presença e desculpa o meu atraso hoje. Bom, vamos começar então? Vamos falar um pouquinho sobre anatomia e biomecânica, aplicações anatômicas do pé e tornozelo. A gente vai rever alguns conceitos de complexo articular, alguns conceitos relacionados à marcha do pé, alguns conceitos aí também de teoria evolutiva, tá? Então vamos tocar aqui uma coisinha um pouco diferente aí do dia a dia, né? Bom, então somos lá no departamento de morfologia, né? Representando também o nosso núcleo aí, que tem vários integrantes, né? Da anatomia humana comparada. Bom, primeiro quando a gente fala do pé como unidade funcional, o pé como função, ele basicamente tem três aspectos que a gente vai frisar, né? Primeiro, a parte evolutiva, né? Do pé, da adaptação à marcha, a bipedestação, né? Que é uma evolução em termos de posição do pé, né? Quando a gente compara com primata, por exemplo, né? E as adaptações que foram sendo criadas, né? Então, desde a sua evolução, né? De um pé com polegar, com um hálux abduzido, né? Uma figura muito semelhante à mão, a função de preensão é uma função possível no pé, né? Evolutivamente, essa função se perde agora para uma função muito mais de descarga mecânica, né? De apoio, do que propriamente uma função de preensão, uma função com habilidade mais próxima da mão. Então, em termos evolutivos, né, essas foram as grandes mudanças. A gente fala que o pé é uma unidade, ele é talvez a estrutura mais importante do corpo, né? Porque ele, na teoria evolutiva, a bipedestação, né, foi uma evolução, o telencéfalo desenvolvido, né? Então, dessas funções, o pé foi uma função primordial na evolução. Bom, a adaptação que a gente fala é a adaptação em relação ao calçado. A gente vai ver alguma coisa articular, alguma coisa que a gente já pode, em termos mecânicos, adaptar para um calçado, adaptar para um tipo de pisada, para transmissão de carga e impacto ser menos sentido. Né? Em termos de organização geral, a gente vai falar um pouquinho sobre tornozelo, que basicamente representa aqui a articulação tibio-társica, ou, se você preferir, tíbio-fíbulo-társica. Tá? Por que tíbio-fíbulo-társica? Na verdade, a tíbia ela tem articulação direta com o talos, né? E, obviamente, indiretamente, ela depende da articulação com a fíbula, depende da articulação do calcâneo com o talos. Então, essa estrutura ela não pode ser indivisível. Quando a gente fala em tornozelo, a gente se remonta a essa articulação tibio-fíbulo-társica. Tá? Associada a essa articulação tibio-fíbulo-társica, a gente vai ter uma articulação que fica abaixo do talo, chamada articulação subtalar, ou talo-calcânea. Tá? A gente, às vezes, prefere o nome subtalar. Bom, em seguida, eu tenho uma divisão entre o talos e o calcâneo e a parte do meio do pé. Essa articulação a gente chama de articulação médio-társica ou transversa do tarso, também conhecida como articulação de Chopard. Tá? Depois, eu tenho navicular, os cuneiformes, o cuboide do outro lado, e eu tenho uma articulação entre o tarso, médio pé, e os metatarsos. E essa articulação, que é o segundo traço azul aqui, eu vou chamar de articulação tarso-metatársica, ou então tem um epônimo que é muito conhecido, muito usado, que é a articulação de Lisfranc. Tá? Então, essas duas articulações, Chopard e Lisfranc, tornozelo e subtalar, representam basicamente as 4 unidades funcionais do pé. Detalhe, que nenhuma delas trabalha de forma isolada, tá? Nenhuma delas. Quando eu movimento o pé em dorsiflexão ou em flexão plantar, ela o faz através da tibio-fíbulo-társica, sim. Mas você não consegue, por uma série de ligações ligamentares e tendinosas, não ter movimento na articulação subtalar, tá? Da mesma forma, quando você faz um movimento de dorsiflexão, normalmente você faz uma eversão.
E isso tende a ter algumas mudanças também em movimentos do médio pé, tá? Talvez a mais estática delas todas seja uma articulação de Lisfranc, tá? A gente fala que é uma articulação que, na verdade, ela tem a função, ela não tem muita função de movimento, ela não tem essa função, o arco de movimento é muito restrito, mas ela tem uma função muito importante de adaptação ou de absorção de impacto na marcha, né? Então, quando você faz o apoio do antepé, ela faz um movimento de acomodação que é importante, tá? Essa articulação ela tem muita queixa dolorosa em pacientes que sofrem artrose dela. Quer dizer, então, apesar de ser uma articulação que não tem muito arco de movimento, é uma articulação que possui uma função de absorção ou de transmissão de impacto ou de acomodação muito importante, que faz com que ela fique muito sintomática quando ela tem doença. Então, essa articulação é a articulação tibiotársca, né? A gente dá o nome de articulação do tornozelo ou complexo articular do tornozelo. Por quê? Porque o talos ele é um osso de ligação, um osso-chave importantíssimo, e ele faz uma articulação com o malelo tibial, face aqui do malelo tibial, com a articulação de carga da tíbia, né, com o malelo fibular, e obviamente também faz a articulação embaixo por 3 faces articulares com o calcâneo. E por último, ainda faz a articulação com o navicular através da sua cabeça. Então, é um osso muito importante. E esse osso acaba com que todas as ligações dele acabam envolvendo o que a gente chama de articulação do tornozelo, tá? Então você fala assim, olha, o que é a articulação do tornozelo? Tornozelo, na verdade, ela é a articulação tibiotársca, sim. Ela é a articulação tibiofibular, sim. Ela é a articulação subtalar, sim, né? Então, na verdade, o tornozelo é um complexo articular. Como a terminologia ela aceita, eu posso muitas vezes utilizar termos de sinonímia. Por exemplo, quando a gente falou a articulação do ombro, por exemplo, a articulação do ombro, o que ela representa? Escapulohumeral? São sinônimos? Não, não são sinônimos. A escapulohumeral é uma articulação puramente e simples, a articulação da glenoide com a cabeça humeral. Ok. Participam da articulação do ombro a articulação escapulohumeral, escapulotorácica, acromioclavicular, esternoclavicular e deve ter faltado mais alguma aqui. Mas todas elas acabam sendo, no somatório, a articulação do ombro. Só que a nossa terminologia anatômica nos permite chamar a principal como sinônimo do complexo. Então, eu posso chamar a escápula humeral de articulação do ombro? Sim, posso chamar. Eu posso chamar a articulação do tornozelo como articulação entre a tíbia e o talos? Sim, eu posso chamar. Tá? Então, essa é a grande lição que a gente tem. A terminologia ela entende que um complexo articular uma articulação, desculpa, na verdade um complexo que depende de várias articulações associadas, mas também ela entende que tem as principais e que as principais podem ser chamadas, utilizadas, né, na terminologia cotidiana do termo geral da articulação. Bom, a articulação do tornozelo, a tibiotársca, especialmente a tibio-fibulotársica, ela é uma articulação em que a tíbia e a fíbula elas não estão alinhadas no plano coronal, tá? Se você perceber bem aqui nessa foto aqui da direita, o malelo fibular é mais baixo do que o malelo tibial, então essa dobradiça é inclinada. E se você perceber bem aqui, olha, a fíbula é posterolateral em relação à tíbia. Então o eixo delas, a tíbia está aqui, olha, na minha mão, a fíbula está aqui atrás, olha, é posterolateral. Então esse eixo, além dele ser um eixo inclinado nesse sentido, ele é um eixo oblíquo aqui, olha, um eixo que vai de medial e anterior para posterior e lateral. Então, essa dobradiça ela tem mais ou menos esse formato que está aqui nesse desenho esquemático biomecânico do tornozelo. Por essa visão, sempre que eu exerço aqui, eu faço um movimento de dorsiflexão, a gente faz inversão. Sempre que eu faço um movimento de flexão plantar, eu faço inversão, porque a dobradiça nos obriga a ter esse eixo e esse ângulo, né, de movimento, tá? Então, isso é muito importante a gente lembrar disso. Então, isso é o grande desafio de muitas próteses, isso é uma prótese de tornozelo, tá? É o grande desafio deles, né? Porque, na verdade, as próteses de tornozelo, elas têm muita dificuldade exatamente de tentar recriar esse sistema, né? Então, hoje em dia, todos os componentes são planos, que a tíbia ela é plana, né? Ela não tem
aquele alinhamento que a gente botou na dobradiça do slide passado. O talos também não, mas em compensação, a maioria delas deixa um plástico aqui, se chama polietileno, um tipo de material plástico, que permite a adaptação do movimento. Mas mesmo assim, esse movimento acaba ficando um pouco mais restrito, né? E não consegue biomecanicamente fazer exatamente o movimento que você faz numa articulação sadia. Bom, essa articulação ela é formada, todo esse complexo articular, ele é envolto por um complexo de ligamentos muito importante. Primeiro, que determinam ou formam uma articulação fibrosa, né? A articulação tibiofibular, ela é uma articulação que não é sinovial, ela é uma articulação do tipo fibrosa, né? Tipo sinesmose, tá? Então, quando a gente viu aquelas de artrose, anfiartroses, sinartroses, né? As sinartroses são articulações fibrosas e um dos seus tipos a gente chamou de sinesmose, tá? Se você se lembra bem, esse tipo de sincondrose é uma articulação fibrosa e essa articulação tem 3 tipos: sutura, gonfose e sinesmose, tá? Então, o tornozelo ela é uma sinesmose. E dos 3 tipos, sutura, gonfose, são as que têm muito pouco movimento. E essa articulação, que a gente chama de sinesmose, é a articulação delas que tem maior grau de movimento, tá? Basicamente, esse grau de movimento se justifica porque o talos ele tem um formato trapezoidal, tá? Ele, na parte anterior, no encaixe da tíbia, ele é mais largo do que na parte posterior. Então, obriga a essa pinça maleular, como a gente chama, essa pinça aqui, olha, entre a tíbia e a fíbula, a se adaptar a essa mudança de largura do talos, tá? Então, isso é muito importante. Essa sinesmose aqui, ela é formada por um ligamento posterior, que a gente chama de ligamento tibiofibular posterior, um ligamento interósseo aqui no meio e um ligamento anterior. Então, tem 2 ligamentos tibiofibulares e aqui um ligamento interósseo. Esse ligamento interósseo, proximamente, ele se continua, né, como uma própria membrana interóssea, tá certo? Então, vamos lá. Além desses ligamentos aqui, da sinesmose, esse aí é só um casinho para mostrar. Essa é uma criança com agenesia da sinesmose, tá? Um tipo de malformação da tíbia. Você vê que tem aqui, olha, a tíbia curva, separado aqui da fíbula curva. Antigamente, esses casos normalmente eram um caso de amputação. Hoje a gente faz uma reconstrução dessa sinesmose, fazendo osteotomia, fazendo outra pinça. O talos ele é mal formado porque ele não teve o encaixe, o molde para formar um encaixe correto, né? Então tem que recriar a sinesmose. Se não recriar, normalmente essa perda de função é tão importante que na ocasião ali a gente, no passado, esse tipo de caso, que é um tipo de malformação, na verdade, da tíbia, era justificada a amputação e a protetização. Bom, então, além dos ligamentos da sinesmose, nós vamos ter também ligamentos do tornozelo em si, né? E aí a gente inclui aqui a articulação tibio-fibulotársica, como a gente falou. E como tibio-fibulotársica, você imagina o seguinte: para onde vão esses ligamentos? Começando aqui do manelo lateral, a gente vai ter nessa figurinha aqui, só lembrando aqui, sinesmose posterior, sinesmose anterior, ou tibiofibulares. Aqui eu tenho o manelo fibular emitindo 2 ligamentos aqui para o talos, olha, um aqui atrás e outro aqui na frente, e um aqui, olha, por baixo dos tendões fibulares, que é o ligamento fíbulo-calcâneo. Então tem fíbulo talar posterior, fíbulo talar anterior, fíbulo calcâneo. Esse fíbulo talar anterior é o ligamento mais importante dos 3 em termos de lesão, porque ele é um importante estabilizador. E como a maior parte dos traumas de torção do tornozelo são traumas em inversão, né, o pé virando para dentro, esse ligamento é o ligamento que tem uma frequência enorme de lesões em torções de tornozelo, tá? Chega a 90% das lesões de tornozelo envolvem esse ligamento fibrotalar anterior, que, por sua vez, é um dos mais importantes, em função da contenção que ele faz do talos na pinça maleular, tá? E, além disso, tem uma outra característica interessante, que esse fibrotalar anterior, ele é todos os ligamentos, é o que tem maior presença de próprios receptores, né? Que são corpúsculos, são receptores dentro desse ligamento que indicam a posição segmentar, né? Então, quando você tem uma torção, por exemplo, o distender desses ligamentos gera uma mensagem proprioceptiva
que vai até a medula e volta como um arco reflexo e contrai os músculos fibulares para fazer aí a inversão, tentando conter o mecanismo de lesão de entorse em inversão. Então, esse ligamento é muito importante e é um ligamento que a gente sempre chama atenção. Tá? Apesar de tudo, ele tem um bom resultado em tratamentos conservadores. Então, a maior parte das vezes, a vítima do entorse é tratada com mobilização, com gelo, com fisioterapia, sem necessidade de ter que reconstruir esse ligamento, na grande maioria. Tá? Aqui eu tenho, para aproveitar a imagem aqui, 2 retináculos dos fibulares, superior aqui, olha, da fíbula para o calcâneo, e aqui do calcâneo para o calcâneo, retináculo inferior dos fibulares, que compõem essa articulação. Lembra aqui, olha, que percebe que do malelo lateral vai para talos e calcâneo, quer dizer, o talo e o calcâneo como uma unidade do tarso, tá? Por isso que a gente chama de articulação tíbio-fibulotarsica, porque em termos funcionais são indivisíveis, né? Indivisíveis. Aqui a gente vê um pouquinho o ligamento talo-calcaniano aqui embaixo, né? Essa parte dele aqui do colo a gente chama de ligamento cervical, mas é talo-calcaniano também. Também ajudando ali a unir os ossos do tarso, calcâneo e talos. Bom, na visão, então aqui só mostrando aqui um trauma torsional, né? Alguns traumas torsionais que podem envolver, por exemplo aqui, olha, lesão do fíbulo talar anterior, tá vendo? Lesão de sinesmose e fratura da fíbula, tá vendo? Isso é um evento muito frequente acontecer. A gente vê aqui, olha, ligamento íntegro, ruptura só do componente da sinesmose, por exemplo, também pode acontecer também, dependendo do tipo e da amplitude da torção, tá? Esse aqui é um outro casinho, mostrando aqui, olha, a lesão do fíbulo talar anterior e do fíbulo calcâneo nesse caso. Percebe como o talos ele não consegue ficar na pinça. Isso aqui a gente faz um teste sobre estresse. Eu pego o pé e faço o que a gente chama de estresse invaro, né? Eu puxo o pé para dentro aqui, como se fosse forçando ali, forçando ali um movimento em inversão do calcâneo. Não só o calcâneo mexe a sua amplitude normal, como ele também leva o talos para fora da pinça. Então, se você comparar aqui, ó, os dois testes aqui é contralateral, tá? Só comparativo. Você percebe desse lado aqui, olha, todo o espaço articular entre a tíbia e o talos fica mantido, entre a fíbula também fica mantido, tá? E aqui você percebe que o talos ele sai da pinça lateralmente aqui, olha, mostrando total falência do complexo articular lateral. Bom, na parte medial o que a gente vai encontrar? A gente encontra na parte medial o ligamento deltoide, tá? O ligamento deltoide ele é composto por 4 componentes, tá? 2 têm origem no colículo anterior, que é uma área do malelo medial mais anterior, e 2 deles têm origem no colículo posterior, tá? Os 2 têm origem no colículo posterior são 2 ligamentos que vão em direção ao talos. O tíbio talar posterior e o tíbio talar anterior são profundos, a gente não está vendo aqui, estão cobertos, só estou vendo uma parte aqui do tíbio talar posterior. E do colículo anterior sai uma parte que eu vou chamar de tíbio calcânea, aqui, olha, essa parte aqui. Na verdade, pela parte medial, eu vejo o calcâneo por essa prominência dele aqui, que é o sustentáculo do talos, tá? E tíbio navicular, aqui, tá certo? Então, a parte superficial e a parte profunda são esses 4 componentes do deltoide, né? Na verdade, a gente sabe que a lesão do complexo superficial ela é uma lesão benigna, a lesão do complexo profundo também é bastante limitante e, normalmente, tem a recuperação mais lenta, muitas vezes tem uma recuperação bem razoável. Em outros, depende de alguns fatores. Por exemplo, vou dar um exemplo bem típico disso. Um paciente com pé plano grave, com lesão deltoide profundo, ele tem um agravamento do pé plano, um agravamento da pronação do pé dele, a queda do arco medial do pé dele. Tá? Tem um atleta de ginástica que teve um problema muito sério em relação a isso, ele teve uma lesão grave de deltoide, e ele já tinha um pé plano prévio, né? E ele acabou fazendo uma lesão difícil de tratar. Ele teve que reconstruir o deltoide, retensionar o deltoide, e isso em paciente que tem um pé já invertido, já com a queda do arco medial, é um desafio você fazer essa reconstrução sem ter que mexer em todo o pé para refazer o arco plantar dele, refazer toda aquela questão da pedra fundamental, o que justificaria, de repente, até ele não competir mais, né? Ele fez a reconstrução fora do país, com o cirurgião suíço, muito bom, e acabou voltando e ganhando medalha de ouro na última Olimpíada. Bom, em termos de radiologia, a gente observa muito tudo que a gente falou, né? Só que a gente interpreta a imagem radiológica diferente, né? Primeiro, a gente lembra que a fíbula é mais baixa do que a tíbia, né? Então, essa linha que é uma linha transversa, uma linha
paralela à superfície articular da tíbia, tá vendo? E aqui a linha que a gente chama bimaleolar. Você percebe que eu tenho aqui mais ou menos aí, olha, entre 10 graus mais ou menos de inclinação, aqui 83, a mais ou menos 4 graus de inclinação, tá? Então vai de 87 a 79 graus, tá? É uma inclinação em relação a de cima, mais ou menos de 7, 12 graus, tá? Aqui eu tenho a relação da sinismose, que a gente observa nessa imagem aqui, por duas formas, ou de duas formas. Uma, se você olhar bem, a tíbia que eu falei, ela é anteromedial. Então, com a fíbula que está aqui pós-lateral, existe alguma sobreposição de uma com a outra. Essa sobreposição, a gente observa isso aqui, olha. Essa sobreposiçãozinha que você está vendo aqui, olha, a tíbia lá atrás, olha, tá vendo? Em relação à tíbia, à fíbula. Isso se dá porque, obviamente, você tem uma face aqui articular para a fíbula, né, onde a fíbula encaixa. Então, na verdade, o que você está vendo aqui até aqui é uma concavidade que você está vendo de forma oblíqua, você está vendo para trás aqui, assim, tá? Essa imagem aqui a gente chama de overlap, né, ou sobreposição. Ela tem que ter mais de 1 centímetro de sobreposição. Ou o espaço da própria sinismose, que nessa imagem aqui eu vou chamar de clear space, que é um espaço livre, espaço sem osso ali, né, desocupado, que tem que ter em menos de 5 milímetros. Se essa imagem for mais de 5 milímetros, é indício, né, de uma lesão da própria sinesmose tibifibular e a perda da integridade da pinça manelar. Isso aqui são alguns exemplos, olha. Fala que isso é o jogo de 7 erros. Você vê que o maléolo está alto, não está com a inclinação certa, parafuso dentro da articulação, né? E, enfim. O espaço deltoide aberto, quer dizer, uma fratura do tornozelo simples. Na verdade, para alguns é só colocar uma placa, mas esse é um paciente que não teve a articulação dele reconstruída, é um paciente que desenvolveu uma artrose grave do tornozelo. Detalhe, é um paciente de 19 anos. Esse paciente foi meu aluno, médico. Algumas lesões são mais óbvias. Isso aqui é uma lesão grave do tornozelo, uma fratura do maléolo com muita diminuição, com muita destruição. Você percebe que aqui você está vendo a tíbia de lado, né? Olha o maléolo medial aqui, olha, tá vendo? Então é uma lesão gravíssima e é óbvia a lesão da sinesmose aqui. O problema é quando essa lesão não é óbvia, né? Isso aqui é uma outra lesão muito grave, né? Acho que essa é a mesma lesão. Assim por diante. Bom, outro ponto importante da anatomia óssea, né? O talos como eu falei, o osso de encaixe, né? Ele tem algumas características importantes. Essa parte de cima, a tróclea dele, a parte aqui de trás, as tuberosidades, a tuberosidade posterior, o tubérculo lateral, que é mais proeminente, o colo e a cabeça. Lembrar que nessa região aqui, olha, é a região importantíssima, né? Porque essa região aqui é a região onde os vasos cervicais chegam, tá? Então, na verdade, é um osso totalmente coberto por cartilagelina, é um osso que tem várias faces articulares e ele só vai ter algumas áreas de entrada de suprimento vascular. A primeira delas é essa região do colo, pelo dorso. Aqui embaixo, na vista plantar, ele tem 3 faces articulares, aqui uma média que está fundida aqui com a anterior, mas é a posterior, a média e a anterior. E esse suco aqui, que chama suco do tarso, também é uma área sem cartilagem, tá vendo? O resto tudo é cartilaginoso, tá? Então é realmente um desafio muito grande o talos em termos de fratura, porque é um osso mal vascularizado, é um osso que tem uma resposta muito ruim ao processo de cicatrização, que a gente chama no osso de consolidação, tá? Basicamente, ele passa a ter 4 artérias, né, de suprimento, as que chegam pelo dorso, as que chegam pelo canal do tarso, ou pelo seio do tarso, mais ou menos a mesma coisa, o A e B, e as que chegam pelo ligamento deltoide, tá? Pela inserção dele. Então, é fundamental a manutenção do deltoide sempre. Na cirurgia do talos, só para você ter uma ideia, quando a gente vai abordar o talos, a gente não consegue ver a face medial e lateral dele, a gente entra por medial e, ao invés de abrir o deltoide para chegar ao talos, a gente faz um corte no maléolo, uma osteotomia, serra o maléolo medial, rebate o maléolo com o deltoide, mas não viola o deltoide, porque o deltoide é o elo de suprimento importante na irrigação do talos, tá? Então, uma lesão começa, por exemplo, olha, uma fratura, se é uma reconstrução 3D, você percebe que uma parte do corpo do talos inteira, uma parte da superfície articular com calcâneo aqui, uma parte do colo, uma parte da cabeça e toda a parte medial, tá vendo? Bem fragmentado, um fragmento da tíbia também daqui, olha, fragmentado e destruído. Você muitas vezes consegue refazer isso, olha, eu cortei o maléolo aqui,
rebati o malelo para baixo, reconstruí todo o talos lateral medial, fixei aquele fragmentinho, que é um fragmentinho, na verdade, onde fixava a sinesmose, ele foi recolocado e fixado com pino e um parafuso, né? E o talos está refeito, tá? Mesmo assim, com todo cuidado anatômico, ele desenvolveu uma área de necrose avascular, tá? Só pela fragmentação. Então, isso é uma limitação que a gente convive, tá? Outro ponto interessante é que é muito comum termos de variação anatômica um tubérculo posterior do talos, o medial, ser a parte como osso acessório, chama ostrígono, tá? Esse ostrígono, ele é um processo medial do tubérculo posterior do talos, e ele, na maior parte das vezes, ele convive muito bem, sem absolutamente nenhum sintoma, tá? Algumas vezes, ele pode dar sintoma por compressão do nervo tibial ou por atrito no tendão flexor longo do hálux, e ele pode ser sintomático nessas situações. Bom, em relação ao calcânio, a gente vê aqui dois casos interessantes aqui, olha. O calcânio, na verdade, ele representa uma parte fundamental no apoio, né? E a gente falou que ele tem uma ligação direta com o tornozelo à medida que ele forma ali um complexo articular tibio-fíbulo-társico, né? Aqui a gente vê um caso interessante, uma criança com um pé cavo-varo, que a gente chama, ele tem um arco aumentado, então é um cavo, com um varo do calcânio. O calcânio é inclinado. O calcânio normalmente tem 8 graus de valgo, né? 8 graus para fora aqui, ó, a curvatura ao contrária. Esse garoto tem uma curvatura em varo. Normalmente essa postura ela leva a um apoio mais lateral do pé, né? E nesse caso, por exemplo, ele tem que ser corrigido. Muitas vezes ele tem como base também aqui do problema um apoio mais baixo do primeiro metatarso. Então ele tem um calcânio varo aqui, um apoio mais baixo do primeiro meta, ele é mais baixo que os outros, acaba jogando todo o peso para a borda lateral do pé. Tá? Aqui a gente vê a estrutura do calcânio, né? O calcânio ele tem uma estrutura feita para receber o peso do talos vertical, né? A carga axial, e dissipar para o antepé e para o calcânio. Então essa inclinação das facetas ela é proposital para que os vetores saiam em direção ao antepé, nesse sentido, e em direção à tuberosidade posterior do calcânio, nesse sentido. Tá? Então, por isso, esses ângulos que a gente chama de ângulo crucial de Stanley, ângulo de Biller, são ângulos que são importantes a gente tentar reconstruir nas fraturas do calcânio. Aqui só lembrar que o processo posterior do calcânio, ele possui um centro de ossificação próprio dele, tá vendo? Olha, próprio dele, tem aqui uma cartilagem, uma fise do calcânio secundária, né? Então, o osso endocondral, mas ele tem uma fise aqui e tem um centro secundário de ossificação para a tuberosidade posterior. Esse caso aqui é uma criança que tem uma doença que também fica mais clarinho, mais radiopaco do que o resto do osso, tá? Chama de doença de Sever, que é uma doença na qual existe uma inflamação ali da caixa de crescimento, muitas vezes provocada por excesso de impacto, tá? Muita criança que joga futebol, faz alguma atividade física, brinca sem calçado, e depende de estar acima ou abaixo do peso, criança, qualquer tipo de peso já faz esse tipo de doença, só na verdade depende do impacto que ele tem, tá? Lembrar que algumas vezes, né, o tarso ele possui algumas malformações que a gente chama de coalizão tarsal. Na verdade, a gente descreve sempre assim, de uma forma mais simples para o paciente, né, que os ossos do tarso estão fusionados. Aqui, por exemplo, o calcânio e o talos estão fusionados aqui, olha, tá vendo? Na verdade, essa fusão aqui é uma fusão, na verdade, cartilaginosa. Percebe que você não tem a articulação do traço certinho, que nessa aqui liso, tá vendo? O traço ele é todo sinuoso aqui, tá vendo? Mal definido. Isso é o tipo de uma articulação cartilaginosa, tá? Então aqui, na verdade, essa articulação não tem um movimento pleno, como essa aqui, como essa aqui, que são lisinhas. Esse aspecto é típico de uma articulação que tem uma falha, uma fusão. Aqui também você tem o calcânio com o processo anterior proeminente, que vai fazer uma fusão com o navicular do outro lado. Muitas vezes as colisões elas são ósseas, mas pode não ser. Pode ser cartilaginosas, tá? Pode ser uma sincondrose. E elas, na verdade, representam falhas de segmentação, né? Que é um defeito. Na classificação de lesões congênitas, a gente tem um dos tipos
é a falha de segmentação. Então, não existe um processo embriológico que justifique alguma coisa se juntar a outra, tá? É embriológico. Eles se fundirem. Não. Na verdade, eles não separaram. Mostrando que esse pé aqui, os ossos do tarso são a mesma massa de mesênquima que depois vão se separando, formando as articulações dos ossos do tarso. Né? Aqui é uma fratura do colo do talo, só para a gente exemplificar o que a gente está falando aqui. Olha, fratura, o colo do talo, a cabeça aqui na frente, o corpo aqui atrás, e a fratura vindo aqui. Ó, tá? Aqui na oblíqua a gente vê essa fratura aqui também. Tá? E aqui uma amostrazinha da cirurgia do talos, né? A fixação de uma fratura com enxertia. Interessante que esse jovem que eu operei aqui, ele teve uma fratura de coluna vertebral e do talos. A gente fez o mesmo tempo cirúrgico. Né? É muito comum esse tipo de trauma acontecer. Ele fez a fixação da parte lombar, da coluna lombar, e a gente usou toda a via de acesso que foi retirando as lâminas. A gente usou as lâminas e o pedacinho do pedículo que ficou para fazer esse enxerto dessa combinação aqui, dessa falha óssea que criou no talos. Tá aqui, olha. Isso aqui é enxerto da coluna vertebral que a gente fez no talos e depois fixamos aqui com parafuso para fixar o colo do talos. Então, o calcâneo também é outra posição dele. O calcâneo ele pode estar evertido, né? E isso a gente chama isso de pé plano, a queda do arco plantar medial, o calcâneo valgo, né? E o sinal que a gente chama de sinal do too many toes, dos muitos dedos, normalmente são vistos aqui 4 dedos, 3 a 4 dedos, que normalmente não é visto numa vista normal do pé, tá? Então, só para a gente ter uma ideia dessa posição aqui, a relação da tíbia, calcâneo e talos, né, é que determina, principalmente a posição do calcâneo com o talos, se a minha pisada aqui ela vai ser neutra, se a minha pisada vai ser supinada, calcâneo invertido, ou pronada, né? E, obviamente, eu tenho, isso é um valor normal até certo ponto. Obviamente, os exageros, eles são patológicos. Tanto é que hoje em dia, a gente já tem tênis, por exemplo, adaptado para essas situações, mas essas outras situações a gente não tem calçado apropriado para isso. E a gente não aconselha a atividade de impacto esportiva sem ter ortetização, palmilha e tudo mais, ou até cirurgia para reconstrução. Interessante que a gente está falando da parte do retropé ainda, e a gente sabe que a parte do antepé também influencia nessas posições de pronação e supinação também, não é só o retropé, tá? A gente vai ver daqui a pouco por quê. Isso aqui é um podograma digital, só para ter uma ideia como é que se forma a pisada, né? E a gente estuda a pisada através desses podogramas, para a gente estudar a análise do passo e também dinâmica e também estática, para saber como é que é o apoio natural. Vamos passar isso aqui para a gente não... Bom, a parte mais técnica demais, a gente pular isso. Bom, vou pular um pouquinho isso aqui, vamos falar um pouquinho da parte... Opa, acho que pulei a parte mais aqui. Vou falar aqui. Bom, vamos lá. Essa estrutura que a gente vai ver agora ali, na verdade, quando a gente envolve... Eu pulei um slide, eu não botei aqui alguns slides que faltou aqui, mas... desculpa, está aqui na frente. Perdão. Eu vou passar para cá e depois eu volto. Onde é que entra, então, a articulação do médio pé nisso? Né? O médio pé, ou a articulação transversa do tarso, né, é essa articulação aqui. Essa articulação, na verdade, se você olhar bem, como a gente fez a denominação, o tornozelo, ele faz que movimento? Faz flexão dorsal ou flexão plantar. Ok. É o movimento que o tornozelo faz, a articulação tibio-fibulotársica. Tá? A gente já viu que a dobradiça é inclinada e eu obrigatoriamente faço algum grau de eversão ou inversão quando eu faço dorse e flexão plantar. Esse movimento de dorse e flexão plantar não são movimentos naturais só num eixo ou numa dobradiça orientada no plano coronal. Ela é uma dobradiça, mas no plano oblíquo, tá? Não é no plano coronal. Muito bem. Tem o nome de flexão dorsal e flexão plantar por uma questão cinesiológica e embriológica, né? O movimento de flexão aproxima dois segmentos. Então, quando eu faço, obviamente, a dorsiflexão, aproxima, seria flexão. Mas, por questão embriológica, o membro inferior sofreu uma torção, né, de 180 graus. E nessa torção, toda a face flexora, como se fosse uma analogia do membro superior, se torna posterior. Então, para fazer uma analogia embriológica, eu teria com essa musculatura aqui de baixo do pé, flexora. E a musculatura do dorso, extensora.
Mas eu já vi que se eu fizer dorsiflexão, eu aproximo duas partes de dois segmentos de uma articulação, eu teria uma flexão. Então, para agradar o cinesiologista, para agradar o embriologista, a gente tem o movimento de flexão plantar e flexão dorsal, né? Os dois são flexão. É um movimento específico, exclusivo do tornozelo. Muito bem. Quando a gente fala em calcânio com o talos, o movimento que o calcânio faz em relação ao talos é um movimento de um eixo só. É o movimento do plano coronal. O que eu faço? Inversão e eversão. Tá? O movimento que eu tenho na médio pé é esse aqui. O médio pé, a articulação transversa do tarso, ou médio pé, ela é uma articulação que gira em torno do seu próprio eixo. Tá? E esse nome eu dou o nome de articulação tipo pivô. Então, apesar dos livros descreverem a calcânio cuboide como uma articulação tipo plana, a talo navicular como uma articulação tipo elipsoide, o conjunto das duas faz com que essa articulação seja uma articulação do tipo pivô, porque o movimento que ela faz é exatamente esse aqui, olha. Só que ela é mais complexa do que isso. Além disso tudo, essa articulação ela faz o movimento de flexão e extensão, tá? Bom, vamos lá. Só que olha só, quando eu estou em inversão, as duas articulações, por uma tração do ligamento do tendão tibial posterior, elas se tornam convergentes, as faces articulares. Quando eu estou em eversão, as duas articulações elas são paralelas, talo navicular e calcânio cuboide, tá? O que quer dizer isso? Num paciente, por exemplo, numa marcha normal, desculpa, em que eu faço o apoio do calcanhar, ele apoia o calcanhar, ele está em dorsiflexão. Quando está em dorsiflexão, o que eu tenho? Eu tenho eversão. Quando eu transmito o apoio para o antepé, eu faço uma flexão plantar, essas articulações elas rodam e se tornam convergentes. E essa convergência das duas articulações, elas não permitem que o pé faça dorsiflexão nesse momento de transmissão de impacto ou transmissão de força para o antepé. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Vamos ver um outro caso agora, numa marcha alterada. Eu tenho um paciente com um pé plano. Tá? Um pé plano. Quando tem um pé plano, o que vai acontecer? Um dos grandes problemas do pé plano. Essa estrutura medial do tendão tibial posterior, do ligamento em mola, elas já estão muito elásticas, já estão muito frouxas, pela tensão mantida constante medial no pé, pela queda do arco. Então, quando na verdade ele faz o apoio no antepé do calcânio e ele transmite, ele não consegue admitir essa configuração das duas articulações em eixos diferentes. Ela mantém a articulação em eixo igual. E quando mantém eixo igual, ela permite o movimento. Tá? Isso aqui basicamente significa o seguinte: se eu tiver uma porta onde eu tenho duas dobradiças de sentidos diferentes, essa porta não abre. Tá? Então, isso aqui bloqueia o movimento de dorsiflexão do médio pé. Essa aqui permite o movimento de dorsiflexão do médio pé. Tá? O que eu quero dizer com isso? A anatomia da articulação, obviamente, ela tem a característica dela. Né? As articulações são nesse formato aqui. Elas são paralelas. Mas quando eu coloco carga e coloco a tensão muscular relacionada a essas articulações, converge aqui os raios, essa articulação ela não permite mais dorsiflexão e esse movimento passa a ser o único movimento permitido nessa articulação, movimento de supinação e pronação. Tá? No pé não chega a ser um movimento. Tá? Quando a gente fala em pronação e supinação, a única articulação que faz isso é a articulação do antebraço, o cotovelo, que faz isso. Né? Essa articulação no pé, ela não é um movimento, ela é uma postura, tá? Porque ela só aparece em situações de apoio e não necessariamente de apoio em movimento. Só na bipedestação eu já analiso pisada e já vejo qual tipo de predomínio, se o apoio aqui mais no antepé ou mais no retropé, ou mais na lateral do pé. Se eu tenho um apoio muito grande na parte medial do pé, por exemplo, o primeiro dedo aqui, olha, muito baixo, apoiando muito a parte medial do pé, ele acaba criando uma deformidade em inversão do calcânio. Então, as coisas podem estar relacionadas, mas nem sempre estão.
tá? Bom, a gente vai falar sobre o movimento de pé. Vamos voltar aqui agora, que eu tinha parado aqui. Bom, outro ponto fundamental na marcha é o papel da face plantar, tá? A face plantar está mal desenhada aqui, porque na verdade a origem dela é na tuberosidade posterior do calcâneo, mas acho que esse desenho é bem explicativo em relação à sua função. A face plantar, ela é, na verdade, hoje, né, considerada como um elemento de continuidade do aparelho gastrosóleo. O que é o aparelho gastrosóleo? Toda a parte aqui, os músculos gastrocnêmios e o sóleo, que formam o tríceps, né, se insere por um tendão calcâneo na tuberosidade posterior do calcâneo, que a gente já viu que tem um núcleo secundário de ossificação. E depois existe uma continuidade desse aparelho com a face plantar até o antepé, tá? Então, hoje, em termos mais fisiológicos, a gente chama a unidade entre o tríceps calcâneo e face plantar de aparelho gastrosóleo plantar, tá? Então, existe uma ligação direta da face plantar embriológica com o tríceps sural e também cinesiológica. A face plantar tem a função de, quando você faz o apoio, ela acomoda o pé, né? E, ao mesmo tempo, ela, na progressão do passo, ela acaba encurtando e servindo como uma mola. Então, quando você pisa, o pé como um arco, ele faz uma acomodação, e essa distensão que você provoca na fáscia acaba gerando uma força em sentido inverso, né, do vetor, mas com a mesma intensidade para progredir a força de desprendimento do pé do chão. Tá? No pé plano, obviamente, você tem um excesso de tensão, na verdade, porque, né, ela é tensionada aqui, mas existe uma força tenso aqui nessa articulação que ela, na verdade, não era para mexer, mas ela mexe, estende ainda mais aqui, olha, e acaba gerando uma fraqueza e um encurtamento do tríceps sural, que é muito comum nesses pacientes. Tá? Bom, só lembrar um pouquinho da parte muscular aqui dessas regiões. A parte anterior do pé, formada pelo tibial anterior, extensor dos dedos, do hálux dos dedos, e o fíbula terceiro, né, que é uma unidade de função muito restrita, a gente não usa muito essa estrutura funcionalmente com nada, tá? Não associa nenhuma outra função. E eu tenho aqui o extensor dos dedos curto e do hálux, extensor curto do hálux e extensor curto dos dedos, né, que se associam à aponeurose extensora sempre por parte lateral do tendão longo, tá? Aqui só mostrando, ficou bem fora de ordem, eu vou botar depois, vou mostrar depois. Na parte medial a gente vai ter os tendões flexores profundos, tibial posterior, flexor dos dedos e flexor do hálux, e o feixe músculo nervoso, tibial posterior e nervo tibial. Tá? Aqui, um retináculo, só o retináculo dos flexores, e aqui esse espaço aqui eu vou chamar de túnel do tarso. Tá? Aqui é um ponto importante, porque é uma analogia que a gente faz ao túnel do carpo, só que aqui tem um conteúdo vascular importante. Tá? Então, pacientes, por exemplo, rancênicos, que tem já compressão desse espaço por aumento do nervo tibial, acabam sofrendo também um dano, um prejuízo vascular, porque, obviamente, o aumento do conteúdo desse túnel acaba comprimindo estruturas vasculares importantes. Na parte lateral do tornozelo, eu vejo aqui os tendões fibulares, também dois retináculos que a gente já viu, né? Tendão fibular longo e tendão fibular curto. O fibular longo, ele vem mais aqui, olha, superficial, depois ele mais posterior, e por último aqui ele migra aqui no cuboide para se inserir no primeiro metatarso. Então ele é um inversor muito interessante, porque ele é um inversor que acaba fazendo a inversão, puxando o pé pelo primeiro raio para baixo. Tá? Então é um inversor muito importante e interessante. Tá? O fibular curto, ele tem a sua inserção aqui, olha, mais profunda, depois se torna mais superior, e depois ele se insere na base do quinto metatarso. Aqui ele tem menos poder do que o fibular longo é mais forte nesse movimento, mas ele também é um inversor importante. Né? Aqui mostrando aqui os fibulares, né, que é um achado muito comum, chama fibular quarto. É um tendãozinho que vem aqui atrás do septo, também intermuscular, mas ele tem inserção no calcâneo. Também tem a função inversora, mas obviamente muito débil. Tá? A gente usa muito ele de enxerto para algumas situações, quando, por exemplo, tem uma lesão de retináculo, por exemplo. Aqui outro fibular quarto. Né?
Albino participou desse meu trabalho, foi um trabalho do meu mestrado, que o Albino foi peça fundamental aí. Quase todas as secções do Albino me ajudou no meu mestrado. Sou muito grato a ele por isso. E aqui o nervinho, chama nervo fibular profundo acessório, que vai até aqui, olha, muitas vezes nervar o extensor comum dos dedos, tá? O extensor curto dos dedos. Uma variação atômica interessante, o nervo fibular profundo acessório, né? E aqui, também pela face lateral, a gente observa a presença do nervo sural, que é um ramo tibial com um comunicante fibular. Aquele tibial aqui, olha, recebeu um comunicante fibular, virou nervo sural. Importante que esse nervo ele vai inervar toda a parte lateral do pé, sensitivo, né? É um nervo que tem um comportamento muito benigno, ele é usado muitas vezes para biópsia, porque normalmente ele tem uma área restrita de inervação e ele também não cursa com sintomas parestésicos quando você retira ele. Ele só faz uma hipoestesia. Então, ele é bem tolerado quando eu quero tirar um enxerto de nervo, um retalho de nervo, ou então uma biópsia. Na região também, aqui, a gente já falou da região dorsal do pé, dos tensores dos dedos, né? Aqui uma outra variaçãozinha lateral. E posterior aqui o calcânio, né? Só que são algumas doenças da inserção do tríceps no calcânio. A proeminência aqui, o Haglund, né? Esse Haglund é um aumento excessivo da tuberosidade posterior do calcânio, que prejudica a função. Ou então uma calcificação aqui, olha, intratendínea, também que desfavorece a função e provoca dor na inserção do tendão calcâneo. Aqui é a ressecção dessas proeminências, né? Bom, na parte plantar, vou falar bastante rápido para a gente não ficar funcionalmente as musculaturas todas. Ele tem a função de flexão, né? Flexão dos dedos, é a função primordial dessa região. As camadas aqui, o abdutor do quinto, o flexor curto dos dedos, o abdutor do hálux. É interessante nessa imagem aqui, a gente observa bem aqui esse abdutor do quinto dedo. Por quê? O abdutor do quinto dedo, na verdade, ele é inervado pelo nervo plantar lateral. E ele recebe um nervinho que vem lá do tibial e cruza o pé, pertinho aqui dessa parte posterior do calcânio, e chega até ele. Chama nervo de Baxter, o nervo para o músculo abdutor do quinto dedo. E esse nervo ele é sítio frequente de compressão neurológica pela musculatura que passa ao redor. Então é muito comum o paciente se queixar de dor nessa região, que muitas vezes é atribuída a um esporão do calcânio. Até botei uma figura meio fora de local aqui, que eu montei rápido a aula, estava viajando. Mas aqui essa figurinha mostrava que é um paciente meu, olha, com um baita de um esporão de calcânio aqui embaixo, tá vendo? Um baita de um esporão de calcânio. E ele só sentiu dor, se você ver que a imagem é antiga, porque ele quebrou o esporão do calcânio, tá? Então, o esporão do calcânio ele não é mais citado na literatura como uma estrutura sintomática, tá? Muitas vezes foi vilão e, na verdade, é uma calcificação do flexor curto dos dedos que não tem significado clínico praticamente nenhum, raras exceções. E na maior parte das vezes, as inflamações do nervo tibial ou fascite, inflamação da face plantar, por neurose plantar, representam a parte sintomática do problema. Estou aqui mostrando aqui, só para a gente ver essa primeira camada. A segunda camada são os tendões externos aqui. Eu tenho o flexor longo dos dedos, flexor do hálux, os umbilicais. E esse músculozinho aqui, interessante, a gente chama a atenção dele, é o quadrado plantar. Tá? Por que é interessante? O quadrado plantar tem origem no calcânio e inserção no tendão flexor longo dos dedos. E a única função dele é o quê? É realinhar o eixo desse músculo flexor dos dedos. Se você perceber bem, o flexor dos dedos ele é oblíquo, ele vem aqui de medial para os dedos na frente. E a tração deles é no sentido oblíquo. O que faz o quadrado plantar? Ele realinha para a tração dos dedos ser a flexão no sentido das articulações interfalângicas. Tá? Então é interessante esse músculo, a propriedade biomecânica dele. E aquilo que a gente vê aqui, olha, que nervinho é esse aqui embaixo? É o tal do nervo de Baxter, tá? Saindo aqui do tibial, cruza aqui, olha, na frente do esporão, aqui, olha o flexor curto cortadinho aqui, tá vendo? E chegando até o abdutor do quinto. Hoje a gente sabe que, na verdade, ou a face que está aqui em branco aqui, olha, está inflamada na sua origem, ou o nervo está inflamado e raramente aqui, olha, alguma calcificação no interior do flexor curto dos dedos pode estar sendo responsável por dor no calcanhar, no retropé. Tá? Terceira e última camada aqui, eu tenho o flexor curto mínimo, o flexor curto do hálux e o adutor do hálux. E os interósseos, que no pé tem a função importante de flexão, né, da metatarso falangiana,
mas a função de abdução e adução dos dedos é uma função que funcionalmente ela não chama muita atenção. É diferente da mão, né? Aqui no pé, a atribuição de carga do pé ela é muito mais relevante do que a sua parte funcional. Bom, na parte do antepé, a gente vai chamar atenção em algumas coisas que são aparecem muito no dia a dia do clínico, do cirurgião, do ortopedista, todo mundo, que é a relação do leito ungueal com a peça ungueal, tá? A peça ungueal, ela possui uma matriz, que fica aqui, olha, presa ao tecido conjuntivo aderme, e tem aqui a peça ungueal, que fica aderida levemente aqui ao seu leito, ao leito ungueal, tá? Muitas vezes essa relação acaba tendo algum problema, né? Principalmente na parte das bordas da unha, né? Gerando aqui o que a gente chama de onicocriptose, que é uma encravada, ou infecções, que é muito comum quando ela descola essa aderência leve que tem no seu leito e coloniza, infecta por fungo, né? Que chama onicomicose, tá? Também é muito comum as lesões traumáticas do leito ungueal, que são muito negligenciadas, tá? E muitas vezes, e é muito frequente isso ainda, o cirurgião extrair a unha, retirar a unha, onde teve uma lesão ali de unha e de leito ungueal. Hoje a gente retira a unha, corta a unha aqui, mantendo a sua matriz, faz todo o reparo que precisar no leito ungueal, depois coloca a peça ungueal de novo, sutura ela no leito, sutura a unha no leito, para exatamente manter o crescimento da matriz e o alinhamento da unha e a proteção que ela faz se manter, né? Não é só questão de estética, não. Algumas deformidades também no antepé são muito comuns, né? O joanete, o hallux valgus, são nomes diferentes para a mesma coisa, né? O hallux valgus, na verdade, é o desvio do primeiro metatarso. Olha. O primeiro metatarso saiu para cá, olha, como se tivesse aduzido, né? Ou abduzido, né? Melhor dizendo. E a falange, para acompanhar os outros dedos, faz o movimento contrário. Então fica um L aqui, olha. E isso aqui configura o nosso valgo, né? O ápice voltado para dentro. Então a gente chama de hallux valgus a deformidade. Sofrendo estímulo mecânico, né? Essa proeminência acaba se formando, e essa proeminência aqui eu chamo de joanete, tá? Ou joanete. Essa força, na verdade, ela vai sendo mantida, porque na verdade esse dedo começa a pronar, você percebe que ele começa a apoiar mais com a borda medial do dedo, o adutor começa a ficar curto, puxando a falange para cá, né? E cada vez mais a força deformante gerada pelo adutor, e agora com o dedo pronado flexor mesmo dos dedos, o extensor, acabam tracionando o dedo, o hallux, em sentido lateral, tá? E os dedos começam a subir para se sobrepor ao dedo que está sempre migrando pelas forças deformantes mantidas, né? Isso aqui depois da reconstrução, da correção do dedo, retirada do joanete, correção da angulação entre os metatarsos, né? Para manter um alinhamento. A fixação, você que não só faz a parte muscular tendinosa, né? Como também faz a parte óssea, eu cortei a cabeça do metro, trouxe para cá, encurtei os outros para manter um balanço melhor aqui de apoio do antepé, diminuir carga nos dedos centrais. É toda uma cirurgia reparadora do antepé, tá? E outros exemplos aí que a gente vê, joanete também de quinto dedo, pelo mesmo motivo, né? Reparo para diminuir esse joanete, né? Lesões tendinosas no antepé, a gente chama atenção para algumas lesões, né, que são as mais comuns, são por esforço no desprendimento do hallux. Isso é muito comum em futebol americano, em atletismo, em que você faz muito apoio em dorsiflexão, aqui em extensão do hallux, e você faz muita tração aqui, olha, para dar impulso na marcha, tá? Isso é muito comum no futebol americano, que em algum momento, ou em lutas, porque faz esse apoio mantido, fazendo uma isometria nesse apoio, e acaba rompendo o ligamento, o tendão que une o flexor curto, né? Lembrando que esse flexor curto ele possui 2 sesamoides, né? Então a lesão pode ser no próprio tendão ou até fraturar os sesamoides, né? Que também é muito comum. E o paciente perde a força de flexão ativa, forte, da metatarsolangiana. E isso faz com que esses pacientes tenham dificuldade de impulsão, né? Então é importante a construção. Isso é um exemplozinho. O caso meu, um paciente que é lutador de judô, ele fez a lesão lutando,
Ele rompeu aqui, olha. Dá para ver exatamente a lesão aqui, olha. O sesamoide, embaixo do primeiro metatarso, tendão flexor curto, sesamoide aqui, a ruptura na sua inserção da falange proximal, tá? Aí a lesão, um detalhezinho, né? Depois é construída a lesão, tá? Essa fixação que tem do tendão flexor na articulação metatarsofalangeana não é direta. A gente sabe que os tendões flexores, curto e longo, se inserem nas falanges proximal ou distal. Mas existe aqui uma placa que está aqui em verde, chamada placa plantar, que tem um elo de ligação com essas estruturas. Tá? Normalmente, quando essa placa aqui ela é lesionada, ou essa fixação ela é lesionada, o dedo normalmente cursa com deformidade em dorsiflexão, que a gente chama de dedo em garra. É só lesões, detalhes aí de lesões de placa plantar, que a gente já mostrou. Né? Outro dado bem interessante, né, quando a gente fala em antepé, é mostrar um caso, por exemplo, de neuroma de Morton. O que é neuroma de Morton? Esse neuromazinho aqui, olha. Nessa parte da frente do pé, os nervos digitais são formados por dois ramos do nervo tibial. O nervo plantar medial e o nervo plantar lateral. E muitas vezes eles fazem um encontro aqui no meio, como se fosse um arco, né, para formar os digitais comuns. E esse encontro, esse quiasma dos dois plantares, normalmente é marcado por um aglomerado do perineuro, tá? Então não é um tumor verdadeiro, é um pseudotumor, né, do nervo. Mas esse aglomerado muitas vezes acaba criando alguns sintomas de dor, né, ou de irradiação através da compressão desse nervo. Tá? Então, muitas vezes aqui é um neuroma grande, tá vendo? Olha, foi ressecado. O paciente, quando pisava em cima desse nervinho aqui, que é um nervo normal, com um envoltório grande, acabava criando sintomas aqui de choque, de pontada para os dedos, que no caso o terceiro e quarto dedo. Então, aqui extraído o neuroma, obviamente ele fica com uma área de diminuição de sensibilidade, né? Mas, na verdade, é um nervo que muitas vezes não tem uma função muito adequada em virtude do excesso do crescimento desses envoltórios. As deformidades em dedo em martelo, dedo em malho, dedo em garra, né? São deformidades por desbalanço da musculatura intrínseca do pé, os flexores curtos e longos dos dedos, e o seu contrabalanço com os extensores. Né? E a relação dos dedos do pé, normalmente, são casos interessantes para a gente mostrar, como toda essa musculatura adutora e interóssea, né, na verdade, acaba mantendo um balanço fundamental, né, uma estrutura do pé fundamental, e apesar do movimento de adução e abdução não ser muito perceptível e útil no pé, quando você tem algumas situações, por exemplo, vou mostrar aqui atrás, aqui, olha, em que você perde parte da inserção de flexor de um lado ou flexor do outro, ou alguma perda também de função interóssea, o pé faz um desbalanço, tá vendo aqui, olha, em abdução e adução, que atrapalham muito a pisada, além de esteticamente ser muito desfavorável, né? Então, quando a gente encontra com uma situação como essa, que uma criança que perdeu o pé numa rede, né, de vôlei, né, e acabou fazendo uma necrose do dedo, né, fez uma lesão de partimose grave, foi reconstruída por um colega e acabou fazendo uma necrose. Se a gente retirar esse dedo aqui, amputar só esse dedo, normalmente você cria uma deformidade nos outros, que os interócitos começam a puxar, esse dedo vira para cá, esse dedo para cá, o dedão vai para lá também, forma um joanete desse lado. Então, a melhor opção que a gente tem é ressecar não só o dedo, como ressecar todo o metatarso, deixando só a basezinha dele aqui no metatarso, ressecando todo o dedo e uma grande parte do metatarso. E unindo aqui os ligamentos intermetatarsais, tá vendo? Suturando eles para diminuir o espaço deixado. O pé fica um aspecto muito mais natural do que simplesmente faltasse mais um dedo. Se você olhar desapercebido, você não percebe que não tem um dedo. E mais do que agradável esteticamente, ou menos desagradável esteticamente, fica a questão mecânica de você não ter desvio dos dedos e a função bem preservada. Bom, só para lembrar da parte de nervação, o pé e tornozelo são nervados aqui pelo fibular, pelo tibial, né? Tibial que vai pegar também aqui o nervo sural. Se olhar aqui na parte do dorso, fibular superficial, toda essa área, fibular profundo no primeiro interdígito. Lembrar que as extremidades são todas aqui do nervo tibial, todas do nervo tibial, tá? Então, a síndrome do túnel do tarso, ela envolve toda uma perda de sensibilidade plantar e da ponta aqui da extremidade dos dedos.
o fibular, o sural aqui na área em vermelho, e essa área aqui medial pelo safeno. Então, na verdade, são 5 unidades nervosas que vão estar inervando o pé. 1, fibular longo, fibular superficial. Fibular profunda, está aqui em amarelo. 2. 3, o sural. 4, o safeno. E 5º, o tibial. Então, muitas vezes, para você fazer anestesia no pé, que é muito comum em sala de sutura, cortes grandes, pisou em caco de vidro, enfim, lesões maiores, às vezes você consegue, com pouca anestesia, anestesiar o pé todo. Esse exemplo aqui, olha, a anestesia é feita pelo José Luiz, que é meu anestesista, que me cedeu as fotos. A anestesia aqui no colo da fíbula, pegou o fibular comum, então já anestesiei parte do verde e do amarelo. Posso reforçar aqui, olha, fazer só o fibular superficial, depois o fibular profundo ao lado do tendão flexor longo do hálux, né? Nessa bloqueio aqui, eu peguei só o flexor profundo, que tem amarelo. Caramba, pulei aqui. O sural, eu faço aqui atrás do malhelo lateral, pego o vermelho. O safeno, na frente do malhelo medial, junto com a safena magna. E o tibial, no túnel do tarso. A gente chama esse tipo de bloqueio de tetra ou pentabloqueio do pé. Tetra é quando eu faço no colo da fíbula 1, sural 2, atrás do malhelo lateral, safeno 3, 4, tibial no túnel do tarso. Ou penta, quando eu faço tudo no pé. Eu faço fibular profundo 1, pego o amarelo. Ao redor do malhelo lateral, eu pego o fibular superficial verde. Atrás do malhelo lateral, sural em vermelho. Safeno na frente do malhelo medial. E tibial no túnel do tarso. Então, pentabloqueio do pé. A gente faz muita cirurgia só com pentabloqueio do pé. Desvidamento de úlcera plantar, neuroma de morto, às vezes eu faço. Vai depender da contribuição do paciente, mas dá para fazer. Essa é uma variaçãozinha para a gente ilustrar. Fibular superficial já dividido, né? Cutâneo medial, cutâneo dorsal medial, cutâneo dorsal intermédio, né? Estão separados. Isso aqui é um caso interessante, foi até publicando uma revista. Ela torceu o tornozelo e fez uma compressão do fibular superficial. A sintomatologia dela é exatamente uma dormência nessa área aqui, olha. Nessa saidinha aqui do fibular superficial que a gente liberou, cortou esse defeito da face onde o nervo passava, tá vendo? Para chegar à superficial, e a sintomatologia melhorou. Esse aqui é só uma outra ilustração bastante interessante, né? Que a gente faz muito em pé. A lesão mais limitante, né, do pé é o pé caído, é a lesão do tendão, a lesão do nervo fibular, tá? A lesão do nervo tibial é muito chata também, muito mais pelo seu sintoma sensitivo. O paciente não sentir a planta do pé, ele não tem a propriocepção do passo, né? Então ele não sente o apoio dele. Então ele tem que olhar para o chão, o passo dele é um passo inseguro. Mas em termos de função motora, essa é a lesão mais limitante, é o pé caído. Como é que é o pé caído? O pé caído, na verdade, ele é fruto de uma lesão do nervo fibular, em que o pé perde os flexores dorsais, tá? Então o pé cai, caracteristicamente é uma marcha que a gente chama de marcha escavante, é uma marcha que o paciente arrasta a ponta do pé. A gente vê muitas vezes o paciente não tem muito essa marcha, ele não arrasta muito a ponta do pé, mas ele levanta muito o joelho para andar e ele bate a ponta do pé para andar. Então ele levanta o joelho e bate a ponta do pé, porque ele não tem dorsiflexão ativa, tá? Então essa é uma lesão muito limitante nesses pacientes. Esse é o paciente policial militar, ele teve uma lesão por PAF que atingiu o nervo fibular e a gente usa como solução transferir tendões de outras funções. Então aqui eu peguei por acaso aqui o tibial posterior, tá vendo? Olha, tirei aqui do navicular, na inserção dele, peguei ele aqui em cima, 2 incisões. Depois a gente cruza ele pela frente da fíbula, tá vendo? Ele cruza de medial para lateral, ele sai na frente da fíbula aqui lateralmente. Puxei ele por lá, lateralmente. Depois a gente fixa ele no cuneiforme lateral, tá? Ali, ó, um detalhe melhor. E aí fixado com um parafusinho, que a gente chama de parafuso de interferência. Né? Então essa cirurgia ela tem por objetivo o paciente utilizar o nervo tibial para fazer dorsiflexão. E acho que o mais interessante para também a gente reforçar o papel de integralidade das áreas de saúde é a gente lembrar que esse paciente não pode simplesmente ser colocado à deriva sem reabilitação. Tá? Por quê?
Esse tendão tibial posterior, que agora tem a função de dorsiflexor, antes era um inversor e flexor plantar, e agora é um dorsiflexor. Então, esse paciente é um paciente que eu primeiro tenho que treinar ele a fazer o movimento em inversão e flexão plantar, com os olhos vendados. E a partir desse momento ele começa a fazer flexão dorsal sem perceber que está fazendo, com o comando de flexão plantar e inversão. Quando ele já está bem ativo nessa função, fazendo dorsiflexão sem perceber que está fazendo, a gente tira a venda dos olhos com ele em dorsiflexão máxima para ele já aceitar a nova função e ele começa a readquirir essa função de forma neurointegrada, tá? Isso mostra que o cérebro vê músculo, não vê função. Então não adianta você dar o comando de flexão dorsal com o tendão transferido, porque ele não vai fazer flexão dorsal. O comando dele continua sendo para o tibial anterior, que ele não tem, né? Então, você tem que dar o comando de inversão e flexão plantar para ele fazer dorsiflexão e depois tentar associar as duas coisas, né? Isso é o processo mais difícil. Eu falo sempre o seguinte: a cirurgia não é uma cirurgia fácil, mas não é nada demais, mas eu acho muito mais difícil a missão do fisioterapeuta do que a minha. Esse é o paciente ativo, né? Pensar que ele ainda tem uma garrinha, ele perdeu a dorsiflexão, a extensão dos dedos, então, os flexores fazem com que os dedos tenham uma garrinha, depois a gente trata essa garra, mas antes tem que reabilitar a função do tornozelo. Aí mostrando também só essa imagem na secção nossa do anatômico, mostrando aqui o túnel do tarso aberto, a estrutura do túnel do tarso, o abdutor do hálux, né? Imagem bem bonita. E lembrar da inervação dessa musculatura aqui pelos plantares, né? Aqui é a divisão do tibial em plantar medial e plantar lateral. A sua área de inervação motora, a gente vai entrar em detalhe aqui agora, mas temos funcionais. Plantar lateral e plantar medial vão inervar os flexores e abdutores dos dedos. Né? Aqui é um estudo que a gente fez, também lá no anatômico, na divisão do tibial. Né? Aqui, olha, dividindo aqui, olha, plantar medial, plantar lateral, mesmo aqui o nervo tibial aqui. E esse aqui é o nervo calcâneo, o ramo calcâneo, que vai inervar a pele da região medial do calcâneo. A gente fez um estudo sobre o nervo de Baxter, também lá no anatômico, tá vendo? Olha, plantar medial, plantar lateral, o nervo de Baxter, pro abdutor do quinto dedo, ramo calcâneo aqui atrás. A gente estudou para ver as relações. Começa aqui, por exemplo, olha, ele fica entre o quadrado do plantar e o flexor curto dos dedos. Então ele é comprimido aqui, olha, para chegar no abdutor do quinto dedo, ele sofre compressão entre essas duas unidades musculares, além do abdutor do hálux. Abdutor do hálux. Então é um nervo muito sujeito a compressões por vias anatômicas, né? Aqui uma dissecção nossa também lá no anatômico. O nervinho de Baxter aqui, plantar lateral, plantar medial, o abdutor cortado, o seio do tarso cortado. Outra aí. Né? As liberações cirúrgicas, lembrar que esse compartimento tem muito vaso, né? Isso aqui é um paciente que tinha dormência na planta do pé, e a gente abordou o túnel do tarso, olha a quantidade de veias varicosas no espaço, né? Que a gente não vê isso no túnel do carpo. E o nervo tibial lá atrás, comprimido por esse emaranhado aí de veias varicosas, né? Então, a síndrome do túnel do tarso é uma síndrome de compressão neurológica e vascular ou com gênese vascular, né? Tá? Aí a sensibilidade que aumentou na planta do pé. Aqui o bloqueio do safena, que pode ser alto também, não pode ser na frente do maléolo, ou pode ser aí na face anteromedial do joelho. Normalmente guiado por ultrassom hoje em dia. Essa foto ainda não era usada do ultrassom, a gente ia só com marco anatômico, superficial pata de ganso, mas hoje em dia a gente consegue, por ultrassom, ver a veia safena magna e anestesiar ao redor dela, lembrando a relação que a veia safena magna tem com o nervo safena. Aqui um outro estudo que a gente fez também no anatômico sobre a relação do nervo sural. Esse trabalho foi feito para a gente estudar com relação aos acessos do tornozelo retropé. Então a gente mapeou vários pontos diferentes, em vista posterior, em vista lateral, a passagem do nervo sural até chegar aqui no antepé. Né? Isso era importante para as vias de acesso, por exemplo, de cirurgias do calcâneo, cirurgias do malhar lateral. Então a gente fez esse trabalho para identificar a relação. E só lembrando meus companheiros aí, Cavazói, Cige e Babinski, que também participam desse trabalho, ainda Albino aí, que é parceiro de muitos anos aí. Obrigado, gente. Obrigado por tudo.